De todas as palavras que Jesus já disse, cada parábola, cada sermão, cada conversa tranquila junto a um poço ou numa encosta de montanha, existe apenas uma vez em que os evangelhos registram ele escrevendo algo. E a Bíblia nunca nos diz o que ele escreveu. Pense nisso por um segundo. O ser humano mais influente da história, um homem cujas palavras foram traduzidas para todos os idiomas da terra, se abaixou na poeira do pátio do templo e escreveu algo com o dedo. E o que quer que tenha sido, foi tão devastador que uma multidão inteira de líderes religiosos largou suas pedras e foi embora, um por um, começando pelos mais velhos. O que ele poderia ter escrito que causou isso? Esta é a história da única mensagem escrita de Jesus Cristo. Uma mensagem tão poderosa que esvaziou um pátio, salvou a vida de uma mulher e intrigou estudiosos por 2000 anos. Porque ninguém sabe o que dizia. Para entender o que aconteceu naquela manhã, é preciso entender onde Jesus estava e no que ele estava se metendo. Porque esse não foi um encontro casual. Foi uma armadilha. E as pessoas que a prepararam vinham planejando há semanas. Era de manhã cedo em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, um dos maiores festivais religiosos do ano. O templo estava lotado. Peregrinos tinham viajado de toda a parte de Israel para estar ali. E Jesus vinha ensinando nos pátios do templo, o que já deixava os fariseus e os doutores da lei extremamente incomodados. Acontece que, a essa altura do seu ministério, Jesus já tinha se tornado um problema sério para o sistema religioso. Ele atraía multidões enormes, curava pessoas no sábado, o que eles consideravam uma violação da lei. Comia com cobradores de impostos e pecadores. E pior de tudo, afirmava ter uma autoridade que eles acreditavam pertencer somente a Deus. Os fariseus precisavam desacreditá-lo. Mas não podiam simplesmente prendê-lo, porque a multidão o amava. Precisavam que ele dissesse algo que virasse o povo contra ele ou que desse aos romanos uma razão para intervir. Então criaram um plano. E o plano envolvia uma mulher. O Evangelho de João, capítulo 8, nos conta que os doutores da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés nos ordena apedrejar mulheres como esta. O que o Senhor diz? João deixa muito claro o que estava acontecendo ali. Ele escreve: eles estavam usando essa pergunta como armadilha para ter uma base para acusá-lo. Agora, antes de irmos adiante, vamos falar sobre o que tornava essa armadilha tão brilhante. Porque ela realmente era engenhosa. Eles tinham basicamente criado uma situação em que Jesus não tinha uma boa resposta. Se Jesus dissesse sim, apedrejem ela, ele estaria contradizendo tudo o que vinha pregando sobre misericórdia, perdão e compaixão. As multidões que o amavam por sua mensagem de graça ficariam confusas e desiludidas. Além disso, pela lei romana, as autoridades judaicas não tinham o direito legal de executar pena de morte. Então, se Jesus aprovasse o apedrejamento, poderia ser denunciado aos romanos por incitar uma execução ilegal. Mas se Jesus dissesse não apedrejem ela, então ele estaria contradizendo publicamente a lei de Moisés. Tanto Levítico, capítulo 20, quanto Deuteronômio, capítulo 22, prescrevem a morte por adultério. E para um mestre judeu, rejeitar abertamente a Torá seria o fim da sua credibilidade. Os fariseus poderiam apontar para ele e dizer: viram? Ele não respeita a lei de Deus. É um falso mestre. Apedrejá-la e ele perderia o povo e possivelmente seria preso pelos romanos. Deixá-la ir e ele perderia sua autoridade como mestre da lei de Deus. Não havia meio termo. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Mas há algo mais nessa cena que a maioria das pessoas não percebe. Onde está o homem?
O texto diz que ela foi pega em flagrante de adultério. Isso significa que havia um homem envolvido. Adultério não é uma atividade solitária. Pela lei de Moisés, ambas as partes deveriam ser punidas. Levítico 20, versículo 10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, tanto o adúltero quanto a adúltera devem ser mortos. Ambos, não apenas a mulher, ambos. Então, onde ele estava? O fato de terem trazido apenas a mulher revela tudo o que você precisa saber sobre as intenções deles. Não se importavam com justiça, não se importavam com a lei. Estavam usando essa mulher como um peão para prender Jesus numa armadilha. Ela era apenas um meio para atingir um fim. E esse detalhe é importante para entender o que acontece em seguida. Então ali estava Jesus, cercado por uma multidão crescente, com essa mulher apavorada de pé diante dele, e um grupo de líderes religiosos exigindo uma resposta. O pátio inteiro observava. A tensão era insuportável. E Jesus fez algo que ninguém esperava. Ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. A palavra grega que João usa é kategraphen, que pode significar escrever, desenhar ou traçar. Alguns estudiosos argumentam que ela sugere a escrita de palavras ou frases específicas. Outros dizem que poderia significar desenhar ou fazer marcas, mas a maioria das traduções simplesmente traduz como escreveu. Ele simplesmente se abaixou e escreveu na terra. Agora imagine que você é um dos fariseus ali de pé. Você acabou de preparar o que acredita ser a armadilha perfeita. Arrastou essa mulher até os pátios do templo. Todos estão olhando. Você faz sua pergunta cuidadosamente elaborada, e o rabino que você está tentando destruir simplesmente te ignora. Ele se agacha e começa a escrever na poeira como se você nem existisse. Isso por si só já deveria ser irritante, mas eles continuaram insistindo. O texto diz que continuaram questionando-o. Não desistiam. Precisavam de uma resposta. Então Jesus se levantou e disse uma única frase, uma frase que ecoou por 20 séculos de história humana. Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E então ele se abaixou e escreveu no chão novamente. Agora vamos parar aqui, porque o que Jesus fez nesse momento foi absolutamente extraordinário do ponto de vista jurídico, teológico e psicológico. Primeiro, ele não disse não à apedrejem, não contradisse a lei. Na verdade, ele a confirmou. Segundo a lei judaica de apedrejamento, as testemunhas do crime eram obrigadas a lançar as primeiras pedras. Isso está em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 7. As mãos das testemunhas serão as primeiras a executar a sentença de morte. Então Jesus estava seguindo o procedimento legal correto. Estava dizendo, certo, apedrejem ela, mas as testemunhas vão primeiro. Essa é a lei. Mas então ele acrescentou uma condição que não estava na lei. Aquele que estiver sem pecado. Ele fez da pureza moral o requisito para executar o julgamento. E isso mudou tudo. Porque de repente o assunto já não era o pecado da mulher, era o pecado deles. Segundo, do ponto de vista teológico, Jesus invocou um princípio que permeava as escrituras hebraicas, mas que os fariseus convenientemente ignoravam quando lhes convinha. A ideia de que o julgamento pertence a Deus e que os seres humanos não estão capacitados para servir como juízes supremos porque eles mesmos são falhos. O Salmo 51, escrito pelo rei Davi após seu próprio adultério, diz: contra ti, somente contra ti eu pequei. Davi entendeu que o pecado é, em última instância, uma ofensa contra Deus, não apenas contra a lei humana. E Deus é o único verdadeiramente capacitado para julgá-lo. Terceiro, e é aqui que fica realmente interessante, o efeito psicológico do que Jesus fez foi devastador.
Ele não discutiu com eles, não debateu, não defendeu a mulher. Simplesmente segurou um espelho diante deles. E quando olharam para dentro dele, não suportaram o que viram. O texto diz: ao ouvirem isso, começaram a ir embora, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Os mais velhos primeiro. Esse detalhe é incrível. Quanto mais velho você é, mais pecados acumulou. Mais você sabe sobre suas próprias falhas, sua própria hipocrisia, seus próprios compromissos morais. Os mais jovens podem ter ficado parados por um instante, pensando que talvez se qualificassem. Mas os mais velhos souberam imediatamente. Sabiam que não tinham o direito de atirar aquela pedra. Um por um, largaram suas pedras e foram embora, até que restaram apenas Jesus e a mulher, sozinhos no pátio. E é aqui que voltamos ao mistério central. O que ele escreveu? A Bíblia não nos conta. João, que é nossa única fonte para essa história, descreve Jesus escrevendo no chão 2 vezes, uma antes de sua famosa declaração e outra depois, mas nunca revela o conteúdo. E esse silêncio tem enlouquecido estudiosos, teólogos e leitores comuns por 2000 anos. Existem pelo menos 7 grandes teorias sobre o que Jesus escreveu, e cada uma revela algo diferente sobre como as pessoas interpretam essa passagem. A primeira e mais antiga teoria vem de alguns dos primeiros padres da Igreja, incluindo Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim no século IV. Jerônimo sugeriu que Jesus estava escrevendo os pecados dos acusadores. Pecados específicos, seus nomes e suas transgressões, ali mesmo na poeira para todos verem. Pense nisso. Imagine que você está ali, com uma pedra na mão, sentindo-se justo e poderoso, e então olha para baixo e vê seu próprio nome, seguido pelo que você fez na semana passada, ou no ano passado, ou 20 anos atrás. O caso que você teve, o dinheiro que desviou, a pessoa que destruiu, escrito na terra por um homem que de alguma forma sabe de tudo. Isso faria você largar sua pedra bem rápido. Essa teoria encontra algum respaldo no próprio texto. A palavra que João usa, kategraphen, tem um prefixo, kata, que pode sugerir escrever algo contra alguém, como uma acusação. Alguns estudiosos apontam que esse é o mesmo tipo de linguagem usada em documentos legais, uma lista formal de delitos. E explicaria por que os mais velhos saíram primeiro. Tinham mais pecados, mais segredos, mais a perder se esses segredos fossem expostos. A segunda teoria é parecida, mas um pouco diferente. Alguns estudiosos sugerem que Jesus estava escrevendo passagens específicas do Antigo Testamento, particularmente aquelas que condenariam os acusadores por suas próprias violações da lei. Por exemplo, Êxodo capítulo 23, versículo 1 diz: não espalharás falsos rumores, não ajudarás um culpado sendo testemunha maldosa. Se os fariseus tinham conspirado para armar uma cilada para essa mulher, ou tinham preparado para que ela fosse pega, eles mesmos eram culpados de serem testemunhas maldosas. Ou talvez ele tenha escrito algo de Jeremias, capítulo 17, versículo 13, que diz: Senhor, tu és a esperança de Israel. Todos os que te abandonam serão envergonhados. Aqueles que se afastam de ti serão escritos na terra porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Escritos na terra. A conexão é impressionante. Jeremias profetizou que aqueles que abandonassem Deus seriam escritos na terra. E ali estava Jesus, escrevendo na terra, cercado por homens que diziam servir a Deus, mas usavam sua lei como arma. A terceira teoria foca não no que Jesus escreveu, mas no motivo pelo qual escreveu. Vários estudiosos sugeriram que o ato de escrever no chão era em si a mensagem. Na cultura judaica antiga, escrever na poeira era às vezes associado a um juiz ponderando um veredicto.
Um magistrado romano, por exemplo, às vezes escrevia sua sentença antes de lê-la em voz alta. Ao escrever no chão, Jesus pode ter estado sinalizando que ele era o verdadeiro juiz naquela situação, e não os fariseus. Ele estava assumindo o controle do tribunal, por assim dizer, da maneira mais discreta possível. Agora, essas 3 primeiras teorias são interessantes. Mas a próxima conecta esse momento a algo tão específico no Antigo Testamento que quando você ouvir, vai se perguntar como nunca percebeu isso antes. A 4ª teoria é uma das mais fascinantes. Ela conecta o ato de escrever a uma passagem específica do Antigo Testamento no livro de Números, capítulo 5. Essa passagem descreve a prova das águas amargas, um ritual para uma mulher acusada de adultério. Nesse ritual, um sacerdote escrevia maldições num pergaminho, lavava as palavras na água amarga e fazia a mulher acusada beber. Se ela fosse culpada, a água lhe causaria mal. Se fosse inocente, nada aconteceria. O detalhe fundamental é que o sacerdote escrevia na poeira. Especificamente, número 5, versículo 17, diz que o sacerdote devia tomar água sagrada num vaso de barro e colocar um pouco da poeira do chão do tabernáculo na água. Escrita e poeira, e acusações de adultério, tudo num único ritual. Alguns estudiosos acreditam que Jesus estava realizando uma versão simbólica desse ritual, mas ao contrário. Em vez de testar a mulher, ele estava testando os acusadores. Ele era o sacerdote, a poeira era seu pergaminho, e o veredicto recaiu sobre aqueles que achavam que eram os juízes. A 5ª teoria adota uma abordagem completamente diferente. Ela sugere que Jesus não estava escrevendo palavras de forma alguma. Estava simplesmente rabiscando ou fazendo marcas aleatórias, como uma maneira de criar uma pausa, um momento deliberado de silêncio e reflexão numa confrontação que escalava. Isso pode parecer decepcionante, mas na verdade faz sentido do ponto de vista psicológico. Os fariseus tinham criado uma situação de alta pressão projetada para forçar uma resposta imediata. Queriam que Jesus reagisse no calor do momento. Ao se abaixar e escrever, ele desarmou a pressão. Mudou o ritmo, forçou todos, incluindo os acusadores, a desacelerar e pensar. Às vezes, a resposta mais poderosa diante da agressão não é um contra-ataque, é o silêncio, e Jesus dominava isso. A essa altura você pode estar pensando, certo, já vimos 5 possibilidades. Com certeza uma delas é a resposta, mas as últimas 3 teorias seguem por um caminho completamente diferente, e a 7ª, quando chegarmos lá, pode realmente mudar a forma como você lê toda essa passagem. A 6ª teoria vem de uma perspectiva jurídica. Segundo a lei judaica, um juiz que fosse solicitado a dar um veredicto num caso de pena de morte deveria deliberar com cuidado. Julgar com pressa era considerado injusto. Ao escrever no chão, Jesus pode ter estado demonstrando que, ao contrário dos fariseus, ele levava esse assunto a sério. Estava deliberando, estava avaliando as evidências. E quando finalmente falou, seu veredicto foi devastador, justamente porque foi ponderado e calmo. Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Sem gritar, sem raiva, apenas declarado como uma questão de fato legal. A 7ª teoria, e essa é a que mais me intriga, é que Jesus escreveu os 10 mandamentos, ou pelo menos alguns deles. Eis por que isso importa. No Antigo Testamento, Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra com seu dedo. Êxodo 31, versículo 18 diz: O Senhor deu a Moisés as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra inscritas pelo dedo de Deus. E ali, no pátio do templo, Jesus estava escrevendo no chão com o dedo. O paralelo é inconfundível. Se Jesus era quem afirmava ser, se era Deus em forma humana,
Então isso era Deus escrevendo com o dedo novamente. Não em pedra desta vez, mas na poeira. E a mudança da pedra para a poeira é em si carregada de significado. A pedra é permanente, a poeira é passageira. A lei escrita em pedra condena, mas a mensagem escrita na poeira pode ser varrida. A misericórdia, ao contrário do julgamento, não deixa um registro permanente. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3 que a lei era um ministério de morte, gravado em letras sobre pedras, mas que a nova aliança era um ministério do Espírito, escrito não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Jesus, escrevendo na poeira, pode ter estado representando exatamente essa transição, da pedra para a poeira, da condenação para a misericórdia, da antiga aliança para a nova. Deixe essa imagem repousar na sua mente por um segundo. Deus escrevendo com o dedo, não em pedra desta vez, mas na poeira. A mesma mão que gravou mandamentos na rocha, agora traçando misericórdia na terra, que seria levada pelo vento antes do pôr do sol. Se isso não te toca, leia de novo. Agora há algo mais sobre essa passagem que precisamos abordar, porque acrescenta mais uma camada de mistério a tudo isso. E, na verdade, torna a história ainda mais extraordinária. Se você abrir a maioria das Bíblias modernas, em João, capítulo 8, vai perceber que algumas edições colocam essa passagem entre colchetes, com uma nota explicando que certos manuscritos antigos não a incluem. E quando as pessoas descobrem isso pela primeira vez, pode ser perturbador. Mas a verdadeira história por trás dessa nota é, na verdade, um dos detalhes mais fortalecedores da fé em toda a história bíblica. Será que essa nota significa que a história não é real? De jeito nenhum. E esta é a parte fascinante. Praticamente todos os estudiosos, até os mais céticos, concordam que esse evento é historicamente autêntico. Ele circulou como uma tradição independente desde os primeiros dias da Igreja. Papias fez referência a ele no 2º século. Dídimo, o cego, discutiu-o no 4º. Então por que foi deixado de fora de algumas cópias? Agostinho, escrevendo no 5º século, tinha uma teoria difícil de contestar. Ele acreditava que certos escribas removeram deliberadamente a passagem porque tinham medo. Medo de que, se as pessoas lessem sobre Jesus, mostrando tanta misericórdia a uma adúltera, pudessem usar isso como desculpa para pecar. Estavam tão preocupados com o que a história poderia causar que tentaram apagá-la. Pense na ironia disso. Escribas tentaram apagar a história sobre Jesus, escrevendo algo que foi apagado. Homens tentaram remover uma passagem sobre misericórdia, porque a misericórdia os incomodava. 2000 anos atrás, e as pessoas já lutavam com o mesmo Jesus com quem lutamos hoje. Aquele que perdoa demais com muita facilidade, pessoas que não parecem merecer. A história sobreviveu mesmo assim, porque certas coisas se recusam a ficar enterradas. E talvez isso também faça parte da mensagem. A história sobre uma mensagem escrita na poeira acabou sendo mais permanente do que os manuscritos de pedra que tentaram deixá-la de fora. Deixe-me levar você de volta ao pátio agora, porque não terminamos a história. Depois que os acusadores saíram um por um, Jesus se levantou e perguntou à mulher: "Onde estão eles? Ninguém te condenou?" "Ninguém, Senhor," ela disse. "Eu também não te condeno," declarou Jesus. "Vá e abandone a sua vida de pecado." Essas palavras são tão importantes quanto o que quer que ele tenha escrito no chão, e muitas vezes são mal interpretadas por pessoas de ambos os lados do espectro teológico. Algumas pessoas focam no "eu também não te condeno" e usam isso para argumentar que Jesus era brando com o pecado, que ele não se importava realmente com o comportamento moral, que era uma espécie de progressista do 1º século que só queria que todos se sentissem aceitos. Outras pessoas focam no "vá e abandone a sua vida de pecado",
e usam isso para argumentar que Jesus ainda se preocupava principalmente com a obediência, que a misericórdia era condicional, que o perdão só foi concedido porque ele esperava que ela mudasse de vida. Mas ambas as leituras perdem o que realmente aconteceu. Jesus fez algo muito mais radical do que qualquer uma dessas interpretações permite. Ele separou o pecado do pecador, reconheceu que o que ela fez estava errado. Abandone a sua vida de pecado não é ambíguo. Ele não estava fingindo que o adultério era aceitável, mas também se recusou a reduzi-la ao seu pior ato. Viu um ser humano onde os fariseus viram um instrumento. Viu uma vida que valia a pena ser salva, onde os líderes religiosos viram uma questão técnica legal. E fez isso sem comprometer nem a justiça, nem a misericórdia. A lei foi mantida. Ele não disse que a lei estava errada. Disse que os executores estavam desqualificados. E ao fazer isso, revelou algo profundo sobre a natureza da justiça divina. Que ela não se trata tanto de punir os culpados, quanto de transformar os quebrantados. É isso que torna a questão sobre o que ele escreveu tão infinitamente fascinante. Porque quaisquer que tenham sido aquelas palavras, elas realizaram algo que parece impossível. Mantiveram a lei e estenderam a misericórdia ao mesmo tempo. Condenaram os acusadores sem condenar a acusada. Revelaram a hipocrisia sem humilhar ninguém. Porque as palavras foram escritas na poeira, não ditas em voz alta. Os acusadores podiam lê-las e sair discretamente, sem serem envergonhados publicamente. Mesmo no seu julgamento, Jesus foi misericordioso. Agora deixe-me partilhar algo que considero pessoalmente extraordinário sobre essa passagem. É a única vez nos evangelhos em que Jesus é registrado escrevendo. Ele falou milhares de palavras que estão preservadas na Bíblia. Contou parábolas, fez sermões, teve conversas privadas, orou em voz alta, clamou da cruz, mas escreveu apenas uma vez, e essas palavras não foram preservadas. Algumas pessoas acham isso frustrante, querem saber, sentem que a Bíblia lhes deve essa informação, mas eu acredito que o silêncio é intencional. Acredito que o fato de não sabermos o que Jesus escreveu faz parte da mensagem, porque eis o que sabemos. O que quer que ele tenha escrito, foi escrito na poeira. Era temporário. Até o final do dia, o trânsito de pessoas teria apagado tudo. Na manhã seguinte, seria indistinguível do resto do chão do pátio. A mensagem escrita mais poderosa da história humana foi feita para desaparecer. E isso diz algo sobre que tipo de mestre Jesus era. Ele não estava interessado em criar registros permanentes dos fracassos das pessoas. Não estava interessado em erguer monumentos ao pecado. Escreveu num meio que seria apagado, porque é isso que a misericórdia faz. Ela apaga. O Salmo 103 diz: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Isaías 43 diz: eu mesmo, sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim mesmo, e não me lembro mais dos teus pecados. Deus escreve na poeira. Essa é a teologia desta passagem. O que quer que ele tenha registrado sobre aqueles homens, quaisquer pecados que tenha listado, quaisquer mandamentos que tenha inscrito, foram escritos num meio que não duraria, porque o objetivo nunca foi o registro permanente do pecado. O objetivo foi a oferta permanente de graça. As tábuas de pedra duraram, a escrita na poeira não. E talvez esse seja todo o sermão, ali mesmo. Há mais uma coisa sobre essa história que merece atenção, e é algo que a maioria das leituras ignora completamente. É a questão do que aconteceu com a mulher depois. A Bíblia não diz. O relato de João termina com: vá agora e abandone a sua vida de pecado. E é isso. Não sabemos o nome dela. Não sabemos para onde ela foi. Não sabemos se mudou de vida ou voltou ao que fazia antes.
A história simplesmente para, e mais uma vez acredito que o silêncio é proposital. Porque a história nunca foi realmente sobre ela. Não da forma que poderíamos esperar. Sim, era ela cuja vida estava em jogo. Sim, Jesus a salvou da execução. Mas o confronto era entre Jesus e os fariseus. Ela foi trazida à cena como uma arma. E Jesus respondeu, desmontando todo o sistema que fazia dela uma arma. Ele não salvou apenas uma mulher, expôs um sistema. Um sistema em que a autoridade religiosa era usada como instrumento de controle e não como fonte de cura. Um sistema em que a lei era usada contra os vulneráveis, enquanto os poderosos se isentavam. Um sistema em que uma mulher podia ser arrastada em público para morrer, enquanto o homem, igualmente culpado, saía livre. E é por isso que a história ressoa através do tempo e das culturas, porque esse sistema não acabou no primeiro século. Ainda funciona hoje. Pessoas continuam sendo julgadas por aqueles que não têm direito de julgar. Leis continuam sendo aplicadas de forma seletiva. Os vulneráveis continuam sendo sacrificados para proteger os poderosos. E a distância entre a retidão pública e o comportamento privado continua tão grande como sempre foi. Jesus viu tudo isso num único momento, num pátio empoeirado, numa manhã em Jerusalém. E não respondeu com um discurso, nem um milagre, nem uma demonstração de poder. Simplesmente se abaixou e escreveu na terra. Há uma tradição, em algumas igrejas ortodoxas orientais, de que a mulher desta história era Maria Madalena. Não há evidência bíblica para isso, e a maioria dos estudiosos rejeita essa ideia. Mas a tradição existe porque as pessoas sempre quiseram dar um nome a ela. Quiseram seguir a história dela além daquela manhã terrível. Quiseram saber que ela levou a sério as palavras de Jesus e que sua vida mudou. E talvez esse desejo, mais do que qualquer teoria acadêmica, nos diga a coisa mais importante sobre o que Jesus escreveu, porque quaisquer que fossem aquelas palavras, elas criaram espaço. Espaço para uma mulher sair dali com vida. Espaço para um grupo de homens furiosos sair dali humilhados. Espaço para todos naquele pátio recomeçarem. As palavras desapareceram. O espaço permaneceu. 2000 anos depois, ainda estamos de pé nele. Deixe-me voltar às teorias mais uma vez, porque existe uma oitava possibilidade que não é discutida o suficiente, e é a mais simples de todas. E se Jesus não escreveu nada significativo? E se o ato em si era todo o propósito? Pense nisso. Os fariseus vieram com uma pergunta planejada para prender Jesus numa resposta verbal. Queriam palavras, queriam uma declaração que pudessem usar contra ele. A armadilha inteira dependia de Jesus dizer algo, e Jesus recusou-se a entrar no jogo. Abaixou-se e escreveu na poeira, e ao fazer isso, mudou toda a dinâmica do encontro. Transformou um confronto verbal num confronto visual. Fez os acusadores esperarem, deixou-os desconfortáveis, fez-os observar um homem que queriam destruir a escrever algo, calma e silenciosamente, que eles não conseguiam bem decifrar. O poder estava no gesto, não no conteúdo. O silêncio falou mais alto que palavras, e quando Jesus finalmente falou, o clima já tinha mudado completamente. A agressividade havia se dissipado, a mentalidade de multidão tinha sido quebrada, e quando suas palavras vieram, caíram como um martelo numa bigorna, porque todos tinham sido forçados a desacelerar e realmente pensar. Se essa interpretação estiver correta, então o fato de a Bíblia não registrar o que Jesus escreveu não é um descuido, é o propósito. O conteúdo não importava, o ato de escrever, sim. E essa é uma lição que parece surpreendentemente relevante numa época em que todos são obcecados por ter a última palavra, em que todo confronto exige uma resposta verbal imediata, em que o silêncio é visto como fraqueza.
Jesus nos mostrou que às vezes a coisa mais poderosa que se pode dizer é absolutamente nada. Há momentos nos outros evangelhos que ecoam esse mesmo princípio. Quando Jesus esteve diante de Pilatos e foi perguntado o que é a verdade, ele não respondeu. Quando Herodes pediu que ele fizesse um milagre, não disse nada. Quando as multidões exigiram que ele se provasse, ele foi embora. Jesus entendia algo sobre o poder que a maioria das pessoas nunca aprende, que responder a cada provocação nos termos do provocador é uma forma de rendição, que a verdadeira autoridade não precisa se defender, que às vezes o movimento mais forte é se ajoelhar, escrever algo na poeira e deixar o silêncio fazer o trabalho. Os fariseus chegaram àquele pátio com pedras e certezas, saíram com mãos vazias e perguntas sem resposta. E 2000 anos depois, ainda fazemos a mesma pergunta que eles devem ter feito enquanto se afastavam. O que ele escreveu? Eu não acho que vamos saber um dia, e não acho que devamos, porque o não saber faz parte do presente, nos faz voltar a essa história. Nos faz refletir, nos faz ajoelhar na poeira, procurando palavras que já foram apagadas pelo vento. E talvez essa seja a lição final, que as mensagens mais importantes não são as gravadas em pedra, são as escritas na poeira, temporárias, frágeis, facilmente apagadas, porque a misericórdia é assim. Ela não mantém um registro permanente, não segura suas falhas sobre a sua cabeça para sempre. Escreve-as num meio que não dura, e depois olha nos seus olhos e diz: eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. O que quer que Jesus tenha escrito naquela manhã foi suficiente. Foi suficiente para silenciar os acusadores. Foi suficiente para salvar uma vida. E foi suficiente para lembrar a cada pessoa que estava naquele pátio e a cada pessoa que leu essa história nos 2 milênios seguintes, que o chão em que pisamos é sempre poeira. E o Deus que escreve na poeira é um Deus que sabe perdoar. Essa é a única mensagem de Cristo que a Bíblia nunca registrou. E de alguma forma, mesmo sem as palavras, recebemos a mensagem. Se essa história te fez pensar, se desafiou algo em que você acreditava ou abriu uma pergunta que não tinha considerado, o vídeo na tela agora vai mais fundo em outro momento dos evangelhos que a maioria das pessoas entende completamente errado. Clique agora e nos vemos lá.